Amém. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 3, verso 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. É muito importante que nós compreendamos o poder de Deus para nos livrar do mal que opera no mundo. Há um mal que opera no mundo, por conta das coisas erradas, por conta das trevas, mas existe poder em Deus, poder na igreja, por conta daquilo que Deus delegou à igreja, para nos livrar desse mal, para nos livrar de toda maldição. E nós muitas vezes não entendemos isso, porque não é algo tão simples como a gente constatar uma situação material, uma situação que a gente pode ver, pegar. Nós às vezes percebemos que tem alguma coisa errada numa família, numa situação, uma trava na vida da gente que a gente não compreende bem. A gente percebe que tem algo que parece que está além das coisas naturais. Mas como a gente não consegue pegar, como a gente não consegue fazer uma verificação, como nas coisas que a gente pode resolver como uma operação matemática, né? Nós nem sempre conseguimos identificar a maldição, porque nós estamos acostumados a lidar com as coisas que nós vemos, podemos medir. Aquilo que a gente pode medir, aquilo que a gente pode pegar, é muito fácil de lidar. O difícil são aquelas coisas que a gente não tem controle nenhum, a gente não vê, é uma ação espiritual, mas é uma realidade que opera e que nós precisamos saber como lidar com isso. E buscamos a Deus para que Ele nos livre de toda maldição e nos ajude a identificar nas nossas vidas aquilo que nós podemos fazer para tirar da nossa estrada, do nosso caminho, da nossa caminhada, tudo que pode gerar a maldição. Porque muitas vezes a gente não identifica e está fazendo algo, e às vezes nem percebe que está fazendo, porque a gente fala as coisas sem perceber muitas vezes. Só que aquilo traz um resultado sobre nossas vidas que nós temos que identificar para ser livre, né? Eu lembro que uma vez um pastor americano que pregou nas celebrações em Brasília, Creflo Dollar, é um pastor famoso nos Estados Unidos, tem uma igreja imensa lá, e ele pregou na celebração lá em Brasília. Ele pregou muito sobre o amor, sobre essa coisa de nós amarmos. E é interessante que ele colocou a questão do amor, que ele queria amar, sob uma perspectiva até egoísta, né? Não que ele fosse egoísta, mas ele queria mostrar, ele queria amar. Ele falou: eu quero amar você porque eu não quero problema na minha vida, porque eu sei que se eu amar você, eu libero a minha vida. Quanto mais eu consigo amar, mais eu vou ter vida, mais os caminhos vão se abrir para mim. Quer dizer, eu identificar o que vai limpar o meu caminho das trevas, das forças negativas que operam neste mundo, é muito importante. Porque a Bíblia fala lá em Gálatas 3, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quer dizer, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque toda vez que eu autorizo com atitudes, porque o mundo espiritual, ele funciona conforme eu vou autorizando a entrada do mal na minha vida. E eu vou autorizando a entrada do mal na minha vida a partir de atitudes que eu tenho em relação a princípios que eu vou quebrando. Na medida que eu vou quebrando princípios, como esse que eu coloquei, ou como qualquer outro, uma vida promíscua, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida sexual promíscua, uma pessoa que não honra pai e mãe,
despreza o pai, despreza a mãe, vai quebrando princípios que, quando você quebra um princípio, você está autorizando uma ação maligna na sua vida. Você está abrindo uma janela, né, que permite que por ali cria-se um espaço de atuação das trevas na sua vida. Por isso que nós temos que identificar isso. Nós temos que ser sábios, né, com essas coisas, para não sermos vítimas desse poder que atua, ainda que eu não queira, ainda que eu não goste, ainda que eu não gostaria que fosse assim, mas assim é. E embora a conversão livre você, quando eu me converto, quando eu conheço a Deus, quando eu entrego a minha vida a Deus, eu recebo a salvação, a conversão me garante a salvação eterna. Eu sou livre do inferno, sou livre da ira de Deus, sou livre do juízo de Deus. Mas a qualidade de vida hoje, o fato de você às vezes ter salvação não significa que você tenha qualidade de vida, porque você é salvo, mas por atitudes que você vai tendo, quebrando princípios, você começa a colher dores que não era para você colher. Nós temos muitos exemplos de pessoas que estão na igreja, né, e que colhem dor sobre dor. Aí nós ficamos, nem tudo é maldição. Estou dizendo que todas as pessoas que têm problemas, nunca nós podemos julgar, né? Você está sempre tem uma maldição sobre a sua vida. Nunca diga isso. Nós não sabemos, né? Nós não sabemos. Só a pessoa sabe. Se eu sei se eu quebrei ou não quebrei princípios para estar colhendo uma situação. Tem coisas que você não tem culpa nenhuma. São coisas que são da vida, coisas que você traz lá né, questões genéticas, questões, não tem como nós julgarmos. Mas o que nós percebemos é que, embora eu seja livre da condenação, eu tenho a salvação quando eu me converto, quando eu sou salvo, eu preciso continuar buscando a Deus, continuar a buscar a quebra das maldições que operam na minha vida, por conta de pactos, por conta de coisas que eu fiz no meu passado. E isso é muito importante, porque embora a conversão resolva o problema da salvação, não resolve o problema da atuação do mal na minha vida de uma forma automática. Isso é uma coisa que eu tenho que ir conquistando. E nós trazemos coisas que muitas vezes não são responsabilidades nossas. Isso é muito difícil de nós aceitarmos. E é muito difícil de nós entendermos. Por exemplo, quando a gente fala em maldição hereditária, é uma coisa muito difícil de aceitar, porque nós sabemos que Jesus quebrou toda a maldição. Toda maldição acaba em Jesus. Como é que eu vou ter uma maldição que vem de um ascendente, de alguém, porque uma pessoa tem um problema lá, eu vou ter também? E é muito difícil você aceitar isso, principalmente se você pensa em termos de... É que nós pensamos muito em termos de salvação. Mas, se você parar para pensar, se nós tivermos o bom senso de pensar o seguinte: nós herdamos muitas coisas dos nossos pais. Nós herdamos as condições biológicas, ou não, né? Nós somos muito parecidos fisicamente com os nossos pais. Nós herdamos muitos aspectos emocionais dos nossos pais. Nós herdamos tudo, não é verdade? Eu morava, quando eu morava no Rio, eu morava com... Nós era um grupo, e nossos irmãos, e tinha 3 irmãos que moravam conosco. 3 irmãos de uma outra família. E uma vez, o irmão mais velho desses 3 irmãos foi nos visitar. Eu não conhecia ele. E ele não era... Eu não conhecia porque ele não foi criado com a família.
Ele era um filho fora do casamento do pai desses meninos que moravam conosco. E veja só que interessante, o pai desses meninos tinha uma forma de ser, ele é alemão, né? Ele tinha um jeito assim, muito peculiar, uma pessoa muito, sabe aquela pessoa que você olha assim, tem um jeito muito pessoal, né? E aí os 3 filhos tinham muitas características do pai e tal. Mas esse mais velho nunca viveu com o pai. Sempre viveu fora, sempre viveu com a mãe e nunca teve relacionamento próximo com o pai. E quando ele chegou, o que me chamou mais atenção nesse irmão mais velho é que ele era igualzinho ao pai. Igualzinho na maneira de falar, na maneira de sentar. E eu pensei assim, mas esse cara nunca morou com o pai. E é o que mais parece com o pai. E aí eu cheguei e falei para ele, você parece muito com o seu pai, você parece demais com o seu pai. Ele falou, de jeito nenhum, não quero parecer. Porque ele não gostava do pai. Ele tinha mágoa, ressentimento do pai. Olha só isso, querido. Ele não queria nada com o pai, mas ele não conseguia evitar ser igual ao pai. É algo que ele não conseguia evitar. Então, se eu herdo todas as características dos meus ascendentes, será que, se eu herdo questões biológicas, temperamento, modo de ser, ele nunca conviveu com o pai para ter aquele jeitão parecido com o pai. Mas ele não conseguia evitar. Eu não vou herdar as questões espirituais que estão gravadas na alma dos nossos pais. A gente não quer, né? A gente não quer herdar. Mas é melhor você fazer as pazes logo com o teu pai. É para você identificar o bem e o mal. Porque herdamos muitas coisas boas dos nossos pais, né? Mas é melhor eu identificar logo que eu pareço demais com meu pai, para eu já ir separando o que está atrapalhando. Olha só o que diz a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes, né? Que por legado, diz uma outra tradição, que por herança recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado. Nós precisamos lidar com isso. E eu sou um cara muito lógico, não gostava disso porque não entrava na minha lógica. Não, isso não cabia na minha lógica, essa coisa de que lá coisa dos meus avós, dos meus bisavós poderiam refletir em mim. Não, de jeito nenhum, eu não aceitava isso. Não cabia na minha lógica. Mas eu fui percebendo, né, depois observando que há uma lógica. Não é a lógica que eu gostaria, mas há uma lógica, que as coisas vão passando, né? E a igreja tem poder para quebrar isso, diz a Bíblia. Lá em Mateus 16 fala isso, desse poder que Deus conferiu à igreja para quebrar as forças espirituais que estão, as forças negativas que estão atuando em sua vida. É comum, não é difícil identificar, né, problemas de alcoolismo que vão passando, problemas de depressão que vão passando. Você vê a família de Getúlio Vargas, por exemplo, como é comum o suicídio na família de Getúlio Vargas, já percebeu? O Getúlio Vargas se suicidou, o filho suicidou, depois vários suicídios na mesma família. Que coisa, né? Parece que é uma força espiritual que encontrou uma abertura para entrar e precisa sair em nome de Jesus. Uma força que entrou numa casa, entrou numa família que precisa sair. E a saída se encontra, e isso que é interessante,
lá na palavra de Deus fala, lá em Mateus 16, diz assim, e disse-lhes ele, Jesus, né, Mateus 16, 19, vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurados és tu, Simão, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Esta é uma das passagens mais importantes da Bíblia. E esta passagem é tão importante que é com base nessa passagem que a Igreja Católica sustenta que o Papa é sucessor de Pedro, né? Porque eles interpretam a partir dessa passagem que cada apóstolo que veio depois de Pedro, cada líder da igreja que veio depois de Pedro é o sucessor natural de Pedro, a pedra, né? Porque também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus diz, né? E as portas do inferno, quer dizer, essa força, as portas do inferno, significa esse ataque espiritual das trevas contra a vida das pessoas, que atua por conta das maldições, das aberturas, das brechas que se abriram na vida das pessoas, né? E Jesus fala que isso não prevalece contra a igreja. Posso ouvir um amém? Isso é para ser celebrado. Nós não entendemos a grandeza disso, a força, por isso que eu falei sobre a igreja. Há um poder na igreja, mas para haver esse poder, a igreja precisa estar em comunhão, a igreja precisa estar andando nos princípios. Olha só, e as portas do inferno não prevalecerão. Essa força de maldição não vence a igreja, ela é derrotada pela igreja. Há poder na casa de Deus que derrota a maldição. Olha, não prevalecerão. Que palavra de Jesus! Esta palavra é do Senhor. Não prevalecerão contra ela. E eu te darei, diz Jesus para Pedro, ali simbolizando a igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Vai dar a quem? A igreja. Ninguém tem essa chave. Não é uma chave que está na mão de um homem, não está na mão do Papa, nem de nenhum pastor, mas está nas mãos do povo de Deus que anda nos caminhos do Senhor. Há uma chave na mão da igreja. Isto é, há um poder na reunião do povo de Deus. Quando o povo de Deus tem comunhão, há um poder de liberação que prevalece sobre as trevas. Essa é uma realidade. Eu te darei as chaves, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Você tem noção do que Jesus está falando? Isso aqui não é um homem qualquer que está falando, é o Senhor Jesus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Que responsabilidade que nós temos. Então esse poder nós temos. Não é o poder de um homem, mas é do povo de Deus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Nós falamos muito assim, ó, a igreja sou eu e você. Não, não é não. Não é não. Porque eu sozinho não sou a igreja. A igreja é a comunidade dos santos reunida com o propósito de união. Quando nós nos ajuntamos, nós somos a igreja. Mas quando nós nos isolamos, nós deixamos a igreja. E você que já teve um tempo de isolamento, eu às vezes fico isolado, eu lembro que fiquei isolado uma época em Mato Grosso do Sul, depois de convertido, eu senti a fraqueza que veio, por conta do meu isolamento. O quanto eu enfraqueço quando eu saio da comunhão. Há um poder na igreja. Há uma graça que não depende de um homem, mas depende do que Jesus prometeu. Essas palavras ressoam
pelos séculos e para a eternidade, né? A palavra fala no Salmo 27, ainda que um exército me cercasse, ainda que um exército, ainda que as adversidades, está falando das adversidades, ainda que um exército, ainda que as trevas, ainda que o diabo, o meu coração não temeria. De onde vem a segurança do homem de Deus? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Nisto o quê? Uma coisa pedi ao Senhor, diz ele, e a buscarei. O quê? Eu vou buscar isso, que eu possa estar no meio da reunião, que eu possa estar no meio do povo, que eu possa morar na casa do Senhor. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés sejam em tua casa, para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas.